Olá pessoal do Educacional Plenos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje eu vou fazer as questões 10 e 11 do vestibulinho 2018 da ETEC, Escola Técnica Estadual de São Paulo, beleza? Antes, peço para você fazer a sua inscrição no nosso canal, peço para você ativar as notificações clicando no sininho e, claro, curta e compartilhe os nossos vídeos. Vamos lá. Aqui tem o texto, que serve para as duas questões, e aqui tem a primeira questão, tá bom? A pegada hídrica é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. O indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos de um país, com o objetivo de usar a água de modo sustentável. No cálculo da pegada hídrica, considera-se o consumo direto e indireto de água, isto é, a água direta, vamos dizer assim, que é consumida pelo produtor, e a água indireta, que é a água consumida pelo consumidor daquele produto. Por exemplo, 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 kg de chocolate. Muita coisa. Bom, primeira pergunta. Por ser um consumidor voraz de chocolate, João estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá 1 kg de chocolate a cada 5 dias. Ao estudar o conceito da pegada hídrica, ele calculou que, após um ano, a pegada hídrica de seu consumo de chocolate será de N metros cúbicos de água, considerando a média mundial. Assim sendo, o valor de N está mais próximo de. Lembrando aqui, a pegada hídrica relaciona o volume de água com a quantidade, a massa daquele produto. Aqui você quer apenas os metros cúbicos, que na verdade são parentes dos litros, né? Então a gente quer, na verdade, a quantidade de água que foi usada na fabricação, no consumo daquele chocolate que foi consumido em um ano. Então eu preciso calcular a quantidade consumida de chocolate. Olha só, a gente sabe que 1 kg é consumido por João a cada 5 dias. Eu sei então que em 365 dias, que é um ano, quanto João vai consumir? X. Então eu tenho uma famosa regra de 3, multiplicação em cruz. Então a gente tem 1 vezes 365 igual a 5 vezes x. Então vou escrever aqui, 5x igual a 365. Passo dividindo o 5, né? Então fica x igual a 365 por 5. O resultado é 73. Que unidade? Olha só, dia caiu fora com dia, sobrou quilograma. Então a unidade é quilograma. Então ele consome em um ano 73 quilos de chocolate. Agora a gente precisa calcular a quantidade de água usando a regrinha aqui, né? 17 mil litros para cada 1 quilograma. Mas, como ele quer em metros cúbicos, a gente tem que transformar. Então, olha só. 17 mil litros estão para, vou colocar aqui, Y metros cúbicos. Mas qual é a relação de metro cúbico com litro? Bom, 1000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Essa parte da regra de 3, a parte de baixo aqui você tem que saber. Tem que ir com isso para a prova, tá? Multiplicando em cruz, você vai ver que Y vezes 1000 é igual a 17 mil. Agora eu faço só isso aqui, né? Cancelo, cancelo. Então, evidentemente, a gente vai querer calcular aqui o consumo de água usando a média de 17 metros cúbicos, tá? Isso faz com que eu possa montar a outra regra de 3. Então vamos lá. A gente sabe que, eu vou até colocar de outra cor aqui, a gente sabe que 1 quilo de chocolate corresponde a 17 metros cúbicos de água. Eram os 17 mil litros que viraram os 17 metros cúbicos de água. Agora, quantos quilos o João consome em um ano? 73. Lembra que a gente fez a continha lá? E a gente quer saber agora, então, quanto que ele consome de água, aproximadamente. Eu vou chamar aqui de Z. Bom, fazendo as continhas, multiplicando em cruz também, Z é igual a 73 vezes 17. Isso aqui dá 1241, o quê?
Vamos ver a unidade que sobrou? Quilo foi embora com quilo, sobrou metro cúbico. Então, são 1.241 metros cúbicos. Agora eu venho aqui no gabarito, né? Olha, o valor de N está mais próximo de... única opção aqui é do item D, 1.200, tá bom? Então esta é a resposta. Na segunda questão, é dito o seguinte: no lanche da tarde, João comeu um pão com queijo de massa total de 200 gramas. Curioso, como sempre, determinou que, considerando só a produção dos dois ingredientes, pão e queijo, o consumo de água foi de 830 litros. E aqui a gente tem duas informações. A pegada hídrica média, né, do pão é de 1,6 litro por grama e a do queijo é de 5 litros por grama. E a gente pode concluir o quê? Bom, a gente tem que fazer alguma conclusão. Então eu vou montar um sistema de duas equações. Eu vou aqui chamar X é a massa do pão, tá? É gramas do pão, pronto. Y é a massa do queijo, tá bom? Quantos gramas tem de queijo no lanche? E X é quantos gramas de pão tem no lanche. Bom, a primeira informação que eu obtenho aqui é X mais Y é 200, certo? Massa total 200 gramas. Então a soma pão e queijo dá 200 gramas, certo? Não tem outra saída. Agora, a gente vai utilizar as pegadas hídricas para fazer algumas continhas e concluir o sistema aqui, a montagem do sistema, né? A gente sabe que 1,6 está para 1 grama, só que aqui é de pão, tá? A gente está falando do pão agora. Quando que é a massa de pão neste lanche? É X. Então aqui eu vou chamar de VX, que é o volume gasto de água para fazer aquela quantidade de pão, a quantidade de X. Multiplique em cruz, você vai ver que o Vx será 1,6x. Beleza? Agora eu posso fazer a mesma coisa com o queijo. O queijo é 5 litros de água para quanto de queijo? 1 grama, e aqui é o queijo. Vou colocar Q apenas, tá bom? O volume Y, vou chamar de Y aqui, é a quantidade de água necessária para produzir, consumir, para fazer toda a parte produtiva do queijo correspondente a Y gramas, tá bom? Quando você multiplicar em cruz, você vai ver que VY é igual a 5Y, certo? 5 vezes Y, e aqui o 1 não faz nada. Agora, veja, ele diz, o enunciado diz que foram gastos 830 litros de água para fazer o lanche todo. Então é óbvio que se eu somar o Vx com o Vy, isso aqui equivale exatamente a 830 litros, tá? Aqui, só um detalhe, né? Não falei? Aqui está em litro, aqui está em litro e aqui está em litro. Então nem vou me preocupar em fazer conversão de unidades. Bom, aqui está o sistema e eu vou transformar agora com x e y, porque eu calculei Vx como 1,6x e Vy como 5y. Então eu simplesmente vou transformar Vx mais Vy em 1,6x mais 5y, e aqui eu mantenho o 830, beleza? E agora é só resolver o sistema de duas equações aqui. Eu vou fazer o seguinte, y, pegando da primeira equação, y é igual a 200 menos x, tá bom? E eu vou substituir isso na segunda equação. Então olha só, 1,6x mais 5, agora entre parênteses, 200 menos x. E aqui 830. Tá bom? Aqui eu faço distributivo. Então fica 1,6x mais 1000, que é 200 vezes 5, menos 5x igual a 830. Bom, fazendo as continhas, eu vou passar o 1000 para lá subtraindo e eu vou fazer a subtração 1,6 menos 5, né? Que é a mesma coisa que 5 menos 1,6 com sinal trocado. Isso aqui é exatamente menos 3,4x igual a... Bom, 830 menos 1000 vai dar menos 170. Olha que legal. Cancela o negativo com o negativo. A gente vê que x dá 170 dividido por 3,4.
3,4 é a mesma coisa que 34 vezes 10 a menos 1, tá bom? Esse 10 a menos 1 passa para cima, fica 17 vezes 100, que agora tem 2 zeros, embaixo 34. Só que 34 é a mesma coisa que 17 vezes 2. Estou fazendo isso para a gente cancelar algumas coisas. Então cancela, cancela. 100 dividido por 2 dá 50. E aqui dá 1. Então o resultado é 50. O quê? O x é a massa, então é 50 gramas. Agora, x mais y é igual a 200 e x é igual a 50. O que eu faço? Eu substituo. Então, y é igual a 200 menos 50, que é a mesma coisa que 150 gramas também. Vou colocar aqui, né? Então, a gente tem um lanche formado por 50 gramas de pão e 150 gramas de queijo. 150 é a mesma coisa que 3 vezes 50. Ou seja, y é 3 vezes x. Bom, analisando o gabarito, você vem ao item E e vê a quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão. Esta aqui é a resposta. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Façam a inscrição no nosso canal, ativem as notificações e tenha bons estudos. Até a próxima.